Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, maravilha, bom dia, graças a Deus, mais um dia, hein? Estamos aqui firme e forte na presença de Deus. Meus amados, hoje nós vamos estar estudando mais um pouquinho, vamos estar conhecendo mais um pouquinho sobre o céu, amém? Vamos estar lendo hoje o Evangelho de Marcos, do capítulo 3 ao versículo 1 ao 6, é uma leitura bem rápida. Se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem a oportunidade de estar lendo, leia, tá? Tente entender o que a Bíblia quer falar, o que Deus quer falar com você, tá bom? Leia. A leitura enriquece demais a nossa alma, amém? Busque o conhecimento, busque o aprendizado, tá bom? Vamos estar lendo então Marcos. Esse Evangelho de Marcos, ele se encontra, essa passagem que nós vamos estar lendo agora, ela se encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu não me recordo agora se encontra em João, tá? Mas eu creio que não. Esses três evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, tá? Que cada um passa ali no capítulo em si, sobre essa passagem, esse trecho, uma visão diferente, que é bacana ver, tá? O intuito da mensagem é o mesmo, tá? Que nós vamos estar lendo agora. Porém, as palavras, a mensagem, a visão, pode ser que mude um pouco, mas o teor da mensagem, o que a Bíblia quer passar, é a mesma coisa, tá bom? Diz assim, eu vou estar na versão King James, tá? Diz assim: Jesus cura um homem com a mão aleijada, tá? Capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 diz assim: entrou outra vez na sinagoga e havia ali um homem com uma mão atrofiada. E observavam para ver se o curavam no dia de sábado, para assim acusarem. E ele disse ao homem com a mão atrofiada: levanta-te. Tá? Presta atenção nessa passagem aqui: levanta-te, tá? Levanta-te. E disse a eles: no dia de sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matar? Eles, porém, calaram-se, e tendo olhado ao redor com indignação, entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Grava essa palavra: estende a mão, tá? E ele a estendeu a mão, ele foi restaurada e ficou sã como a outra. E os fariseus saíram e logo depois deliberaram com os herodianos contra ele sobre como poderiam eliminá-lo. Então esse povo aqui, eles queriam matar Jesus, eles queriam pegar Jesus, apedrejar Jesus, porque Jesus realizou uma benfeitoria que para eles na época, que era sábado, era pecado, era proibido pela lei, era pecado. Jesus curou, Jesus salvou uma vida, quer dizer, fez milhares de milagres. Jesus fez aos sábados, como fazia todos os dias. Depois em outro evangelho, se não me engano está no evangelho de Lucas, aqui também está dizendo um pouquinho mais para frente, que Jesus curava multidões quando saiu daí, começou a curar muitas pessoas. Só que esses fariseus aqui, nós sabemos quem é, né? Os herodianos, quem que eram os herodianos da época? Herodianos eles eram judeus, não eram romanos não, eles eram judeus, políticos, que trabalhavam para o exército romano, para Roma, que trabalhava para Roma, na época de Herodes. Eles eram os herodianos, eles eram políticos. Olha a politicagem dentro da sinagoga, né? Olha como que é a política dentro das igrejas, né? Eles queriam ter mais poder do que Jesus Cristo, e isso muitas das vezes acontece nos nossos dias, né? A politicagem dentro das igrejas. Eu não falo politicagem de senadores, vereadores, deputados, não. Eu falo até entre cargos eclesiásticos, né? Que quem tem um cargo a mais do que um outro ali, ou um pouco menos, eles querem usar de politicagem dentro das igrejas. Isso é um perigo, tá? É um perigo isso. Eu não gosto de misturar política de cargos eclesiásticos dentro da casa do Senhor, tá? Eu não gosto. Eu particularmente não acho certo isso, tá? Eu acho que todos nós somos servos de Deus. A Bíblia não dá cargo para ninguém. A Bíblia chama a gente de servos. Amém? Mas eu pedi para os irmãos aqui, quem está assistindo esse vídeo, frisar duas palavras. Quais são as palavras? Levanta-te e estende as suas mãos. Meus amados, sinceramente, bom para nós aqui, tá? Só para nós. Vocês acham realmente que Deus não sabe do problema que você está enfrentando no dia de hoje? Ou que você vem enfrentando há muito tempo? Ou que você possa vir enfrentar?
Depois você lê lá Apocalipse 1:9, tá? Você acha que Deus não sabe o que você está passando, o que você passou, o que você passará? Deus sabe. Jesus Cristo, naquele momento, dentro daquela sinagoga, ele sabia que aquele homem sofria com uma enfermidade na mão, que a mão dele não se mexia, era uma mão mirrada, era uma mão que era doente. E existia um preconceito, mas muito, muito grande por pessoas naquela época que tinham dois defeitos: primeiro, físico e congenitivo, né, psicológico, desse tipo. A própria população judaica na época não aceitava. Isso é tema de uma outra mensagem, tá? Uma outra mensagem, tá? Que é muito delicado, né? Muito delicado. E a outra palavra, meus amados, é a palavra levanta-te. O estende as suas mãos significa mostre a Deus, fale com Deus o problema que está te afligindo. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de mim e de você aquela cura que você necessita, aquele milagre que você necessita, tá? Não é os fariseus que precisam ouvir, não é os herodianos que precisam ouvir, tá entendendo o mistério, né? Não são. Quem precisa ouvir o que você precisa, o que está atormentando o seu coração, o que está te atrapalhando o seu ministério, é somente Jesus Cristo, mais ninguém, tá? O levanta-te, meu irmão, é o seguinte: Deus, Jesus, no seu ministério, ele curou várias pessoas deitadas, sentadas, agachadas. Esse homem, ele falou assim: levanta-te, porque estava dentro da igreja, dentro do ministério, dentro de uma sinagoga. Então, se você congrega, se você está exercendo um cargo eclesiado em uma igreja, se você é um praticante dos cultos das igrejas, se você pratica o evangelho, não fique prostrado para o inimigo, não fique caído para o inimigo. Levanta-te. Senhor, eis-me aqui, estou de pé, estou ouvindo a sua voz, eu estou te vendo, eu estou precisando desse milagre, me cure. Não fique cabisbaixo, não fique jogado ao relento, não fique, levanta-te, põe de pé. Você tem autoridade dentro de você. Sabe por que você tem autoridade dentro de você? Porque você tem uma coisa que nem os animais têm, nem os anjos têm, nem os querubins têm, nem os arcanjos não têm. Você tem algo dentro de você que se chama-se o sopro do Espírito de Deus. Nós temos algo que a humanidade toda tem, que é o Espírito, um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós, humanidade, tá? Anjos não tem, animais não tem. Por isso que o inimigo atenta tanto contra a nossa vida, porque nós temos algo que remete do céu, que é de Deus. Tem um hino da harpa que fala assim: que saudade que estou, eu não lembro agora, né? Por que saudade? Porque nós viemos de lá, nós temos um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. Por isso que o inimigo, ele luta tanto, mas luta tanto para tirar isso de nós, para roubar essa essência divina dentro de cada um que nós temos. Amém? Se você ouviu essa mensagem, preste bem atenção no que Deus quer falar com você. Exponha a Deus, fale com Deus: Senhor, esse é o meu problema, esse é o problema que eu estou enfrentando nesse momento, esse é o problema que eu posso vir enfrentar se eu não me colocar de pé. Porque muitas das vezes, quando você se torna muito acuado, muito reprimido, muito retraído, né? A palavra é muito retraído para fazer as coisas de Deus, mais vai ser a demora para Deus olhar para você e falar assim: não, meu filho ali, meu servo, ele precisa realmente de um milagre imediato. E foi isso que aconteceu. Naquele dia, lá naquela sinagoga, quando Cristo olhou para aquele homem, ele viu que ele estava com a mão doente, com a mão mirrada, e o milagre aconteceu instantaneamente, foi na hora. Mas ele falou assim: se ponha-te de pé. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe. O vídeo ficou até mais longo do que eu pensava, mas eu tenho certeza que vai ser para edificação da vida de muita gente aí. Amém? Compartilhe esse vídeo nosso. É um vídeo simples, humilde, é uma forma bem clara de falar, sem muitas palavras difíceis, mas é um vídeo feito de coração. Amém? Deus abençoe.